não nega Jesus. Ela disse: jamais, pastor, vou negar meu Senhor. Glória a Deus. Já uma outra irmã, que eu vou reservar o nome dela, o nome de Marta, chegou e disse assim: pastor, nessa hora a gente tem que pensar bem direitinho. Faz como o pastor José Carlos, agora dê glória. Você entendeu a situação? Aí vamos analisar a situação. Igreja está no seu primeiro amor. Perseguição e tentação a igrejas. Igrejas em práticas mundanas. Igrejas culpadas de ensinos falsos. Uma das maiores características da degradação e da corrupção de uma igreja em qualquer tempo é ela casar-se com falsas doutrinas. O Senhor Jesus falou categoricamente que o final dos tempos se caracterizaria por uma apostasia, por um sem número de homens que pregariam dizendo que era o Cristo, por um sem número de igrejas que chegariam e diriam que estavam pregando a verdade, mas na prática não tem, na verdade, esta verdade sendo praticada pelos cristãos. Na realidade, não existe verdade sendo praticada. A igreja de Esmirna sofre. Era uma igreja que estava localizada na época numa região muito rica, era uma região de uma cultura elevada, tinha um status bem definido na época e, consequentemente, essa igreja não ficava menos do que as outras no aspecto geográfico, no aspecto social, no aspecto econômico, no aspecto que você queira entender. Era uma cultura elevada. Mas o Senhor disse: em meio a tudo isso, eu sei que você é rica, mas não é da cultura, não é do status quo, não é do que você galgou por nome. Você é rica porque tem a graça, você tem a fidelidade, você tem a perseverança. E o que eu estou pedindo a você é que seja fiel, continue sendo fiel, permaneça fiel, nem que o preço venha ser a morte. Eu não vou mentir, alguns dentro de você, dentre vocês, serão mortos. Se de repente o pastor Léo Neto for tomado por Deus, levanta aí, varão, levanta aí, vaso. O vaso está aqui. De repente o Espírito de Deus fala com ele. Ele vai dizer assim: daqui a alguns dias 10 de vocês vão morrer. Aqui. E aí? Será que você deve Ebenezer? Eu disse aqui. Eu disse para te dizer daqui. Daqui. Segura. Amém. Qual seria a sua reação? Isso é só hipoteticamente. O que a gente deseja é que as igrejas estejam cheias de pessoas salvas. Mas não fuja da reflexão. Jesus está voltando. Eu estudo a escatologia há anos. Dou aula nessa área, uma das áreas, na faculdade, seminário. E com muito equilíbrio, a gente tenta trabalhar para a igreja o que é o tempo do fim. Se por volta do ano 670 aproximadamente antes de Cristo, Daniel recebeu uma revelação, posso dizer também apocalíptica. Apocalipse é um nome grego que significa nada mais, nada menos do que revelação. Mas a etimologia deste nome significa remover o véu. É como se tivesse, perdoe-me aqui por um momento, quem ajeitou, a oportunidade de tirar tudo isso aqui para ver o que estava aqui por trás. Agora a curiosidade de muitos ficou grande. O que será que tem por trás dessa cortina? Tem aqui uma placa, entendeu? Mas pode ser visto de duas formas, ou eu tirando aqui, ou tirando a cortina. Mas o sentido imediato do texto, etimologicamente, não está se referindo a retirar por uma espontaneidade de uma pessoa, uma ação de uma pessoa. Quem vai fazer a revelação é o Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 5, abra lá para você ver, capítulo 5,
do Apocalipse, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. Eu me arrepio quando eu li isso aqui. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo, voz, bradando com grande voz, e disse: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E lá no original isso diz que o anjo bradou de tal maneira que vibrava a voz dele no céu, vibrava a voz dele de tal forma que ecoava e gerava a reflexão. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, quem? João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler o livro, nem de olhar para ele. Olha só as prerrogativas. Primeiro, abrir o livro. A primeira é tomar o livro. Segundo, abrir o livro. Terceiro, olhar para ele. Segundo, olhar para ele. São 3 prerrogativas, ou 4 aqui. E ele diz aqui: abrir o livro, ler o livro e de olhar para ele. E disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Continue orando, continue perseverando na presença do Senhor. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o número deles eram milhões de milhões e milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Tony Evans, quando ele escreve um pouco sobre o Apocalipse, e também esse camarada aqui, que é o Herbert Loxene, que eu estou com ele na mão, ele diz: se você pensa que o céu será um lugar calmo, será um lugar de nuvens e de um casaco gigante, um chambre, como muita gente chamava, aquelas batas de batismo aqui, que você entra lá e todo mundo vai ficar procurando uma coisa para fazer, você se enganou. O céu é um lugar organizado, o céu é um lugar de glória, o céu é um lugar de muito barulho, o céu na verdade mexe com tudo. É do céu que vem as coisas para a gente executar na terra. É o modelo do tabernáculo, é o modelo do templo. Há alguma coisa parecida aqui na terra, lá do céu. Essa igreja tem uma aparência das coisas lá do céu. E eu vi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. E essa igreja nessa noite
diz? O que é que você diz? Eu só tenho que dizer glória. Aleluia. Glória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A igreja de Esmirna não era uma igreja super poderosa, dotada de poderes sobrenaturalmente diferentes de nós. Eram pessoas que na verdade comiam, bebiam, dormiam, trabalhavam, mas tinha uma diferença de muitos de nós. Eram crentes, eram mais santos, eram mais devotados, estavam mais tementes a Deus. Eram pessoas que no meio da perseguição e da tentação conseguiam ouvir a voz de Deus. Hoje nós vivemos numa sociedade em que impera uma maldita coisa chamada ansiedade. Pastor, cuidado com o que o senhor vai falar, porque a psicologia fala isso, a psiquiatria trabalha no veio da diagnosticação disso e medicamentosa. Pastor, cuidado com o aspecto endocrinológico. Pastor, cuidado com o aspecto não sei o que de comer e beber da nutrição. Pastor, nós somos aquilo que comemos. Concordo com tudo isso, mas eu sou do tempo, e esse aqui era menino velho, tempo que eu estava na pissarreira, e outros aqui alcançaram tempo que a gente aceitou Jesus e Jesus curava todas essas desgraças. Aleluia, glória a Deus. Eu sou uma prova viva de que poderia estar tomando remédio controlado até hoje, ter alcançado o pico maior de depressão aos 16 anos, sob remédio controlado e tudo mais. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e não só uma visita à mente. Mais tarde vem um troço aqui que estava se tornando um negócio ruim. Eu estava vomitando sangue, eu estava pensando que ia ter um câncer. Numa cruzada do Bernard Johnson, eu fui curado. Jesus pessoalmente veio. E eu tenho tanta coisa que eu poderia listar aqui de porcaria que fui curado. E até hoje, com 54 anos de vida, eu tenho uma vitalidade, um corpo, uma determinação que eu não volto atrás, não arredo, eu não me dobro diante de determinadas coisas, frase de impacto, besterol, mimimizada, coisinha ridícula. Pode vir, venha o tanque de guerra, venha o maremoto, o tsunami. Eu aprendi a passar pela provação e a perseguição com Jesus. Aleluia. E a frase era: com Jesus no barco, tudo vai bem. Não se via crentes contando desgraça em círculo de oração. O crente vinha perseguido, estava com fome, estava doente, podia estar com câncer, ele ia chorar aos pés de Jesus. Estava orando: Senhor, aqui está. E era só gemer. Quer vitória? Como diz o cantor, vai chorando. E era assim. Eu cansei de ouvir irmãos do círculo de oração em várias igrejas. Fui na Deus e Amor. Oh Jesus, tu sabe. Oh Senhor, tu és grande, eu te louvo. Era assim, as canções antigamente de oração. Não era o camarada se acabando dizendo: meu marido me bateu, não tem nada que comer, minha esposa não me ama mais, Senhor, estou lá desempregado. Não, era gemendo, e essas coisas se diziam em segredo, na presença de Deus. Ninguém sabia. Quando o irmão se levantava, que estava ali, cheio de problemas, cheio de dificuldade, ela cantava o hino da harpa cristã, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Ninguém sabia que aquela pessoa tinha um problema. Glória a Deus. Ninguém sabia que as panelas delas estavam vazias, que não tinha nada na despensa. Não sabia que tinha um câncer. Mas no dia que Jesus visitava, Jesus vinha, libertava. Ela chegava e dizia: eu quero dar o testemunho. Lembra do círculo de oração que eu passei aqui gemendo e chorando? Eu não disse para ninguém, eu fiz propósito, porque o homem que anda pelas 7 igrejas, ele contempla o profundo e o escondido. Ele é onisciente. E João teve uma visão linda de quem ele é. Aleluia, louvado seja Deus. Salve a Deus. Rei da glória. Esse Jesus maldito, desgraçado, miserável, que está sendo pregado na televisão,
temos os nossos púlpitos um Jesus de meia tigela, um Jesus pobre, paupérrimo de poder, e que muitos líderes têm trazido para esse púlpito. Eu ainda guardo uma tradição de acreditar em tudo que a Bíblia diz, mesmo com toda a cultura assimilada até agora. Mas eu me dobro diante desse livro e vejo uma visão maravilhosa que João vai dizer para nós aqui e agora. Ele continua dizendo: que vês, João, que também sou vosso irmão e companheiro, capítulo 1, versículo 9, acompanha comigo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino da perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa do testemunho da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E neste dia fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, olha a glória, semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, e quando vim, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e foi morto, mas eis aqui vivo estou para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 igrejas que viste na minha destra e dos castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Obreiros, olhem para cá. Senhores, são estrelas, são anjos de Deus, e Deus manda profeticamente dizer para os senhores que tem batido a porta de alguns dos senhores para falar profeticamente neste púlpito, e por medo alguns não têm deixado a voz do Espírito Santo falar. Mas o Senhor nesta noite quebra essa cadeia dos vossos queixos. Alguma coisa travou. Alguns de vocês que não estão ministrando uma palavra que na verdade mexa com a estrutura, com o DNA da igreja local. E o Espírito de Deus me revelou agora, me mostrou agora isso. Eu sou o anjo principal desta igreja, deste campo. E o Senhor me fala, e eu vou dizer para vocês: abra a boca, pregue na unção de Deus, pregue o tempo do fim, pregue a fidelidade ao Senhor, pregue o avivamento na autoridade de Jesus. Erga as mãos sobre os cancerosos, sobre os doentes. Ainda tem jeito para eles. Esse Jesus que João viu, sabe onde é que ele está? Está sentado à destra da majestade de Deus. Os anjos vieram e consolaram João. João chorava muito e disse: não vi ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra. João já chorava, desesperado. É como se ele dissesse: agora, quem pode nos ajudar? Mas o anjo bate nas costas de João e diz: ei, rapaz, nem tudo está perdido. Eis aqui, ele está vivo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o Filho do Deus ressurreto. Ele está aqui. E quando olhei, estava lá o Cordeiro, como havendo sido sacrificado. Louvado seja Deus. Aleluia. Eita, glória para Jesus.
sua. Rei da glória. Aleluia. Agora escute. As 7 estrelas são os anjos, mas os 7 castiçais que vistes, escute, são as igrejas. Você é responsável pela adoração a Deus. Não espere um culto abençoado apenas da parte desse anjo, deste anjo, deste anjo, desse anjo, desse anjo e daquele outro lá. O culto hoje é você que faz. Aleluia. Você é sacerdote de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. E sabe qual é a situação da era atual? A era atual prevê um aumento da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, complete. O amor de muitos. Como é que está seu amor? A igreja de Éfeso, a primeira, o Senhor disse: você é arrumadinho, você é apologética. Se ela fosse contextualizada hoje, seria parecida com a igreja dos Estados Unidos, a Well Brickfellow, uma igreja gigantesca, toda arrumada, tecnológica, toda bonitinha, os cultos começam na hora, terminam na hora, uma igreja didática na palavra, teologia profunda. Mas aquela igreja esqueceu também o primeiro amor. Em uma matéria, há muito tempo, uns tempos atrás, em volta dos 3, 4 anos que eu li, o presidente, junto com aquela igreja, resolveu cair na real e ouvir a mensagem da igreja de Éfeso. Eles reconheceram que faziam tudo, mas estavam frios. Não tinha mais o amor pelo namorado, pelo noivo, pelo marido. Não tinha mais o amor pelo Senhor, aquele amor que era da juventude, né? Vai arrefecendo. E um dos teólogos que eu estudei, não me lembro o nome dele agora, eu nunca esqueço disso, nunca esqueço dessa frase. Ele diz que os anos são os melhores termômetros para medir a sua comunhão com Deus. Ah, pastor, eu tenho 30 anos de crente, mas tenha como se tivesse um ano, porque você era novo convertido. Primeiro amor. Nunca esqueça. Chegar na igreja, tocar um instrumento desse como se fosse a última vez, como disse Dwight Moody, quando foi questionado por alguém: por que suas mensagens são tão glamorosas, poderosas, ungidas? Moody simplesmente disse: eu prego como se fosse a última vez. Então, venha para essa casa, sirva a Deus lá na sua casa, na universidade, no trabalho, como se fosse a última oportunidade. Faça valer a pena. Como a cantora disse, vamos dar o nosso melhor. Não é só hoje. A adoração de um crente é dar o melhor toda hora, porque nós fomos chamados para um ministério que não para, um serviço que não para. Levíticos capítulo 6, versículo 3, e o que diz lá? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então fique fiel até o fim, porque se você morrer hoje de acidente, você morreu crente, mas estava em plena atividade de comunhão com Deus, estava louvando, glorificando, exaltando e dizendo que Ele é santo, que Ele é lindo e maravilhoso, e você vai dizer: Senhor, daqui a pouco eu chego aí. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Temos que entender a tua conjuntura que a gente vê, conjuntura. Temos que estar preparados. Temos que observar os sinais da vida de Cristo. Aleluia. Temos que guardar a fé, o amor e a esperança, conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Temos que voltar ao primeiro amor, conforme Apocalipse 2, 4. Aquele que permanecer firme em Cristo sobreviverá ao caos que o mundo presente está virando a cada dia. O esfriamento espiritual, a indiferença às coisas de Deus, o conformismo existente dentro de muitas igrejas e cristãos em particular, são elementos que podem produzir afastamento e declínio espiritual. Alguns não irão aguentar o rojão pesado que o mundo da iniquidade trará sobre eles.
serão sementes jogadas à beira do caminho. Outros, sementes jogadas entre os pedregais, não vão aguentar a pressão. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria pregar isso nessa noite, mas o Espírito de Deus está me falando. Glória a Deus. Aleluia. Para isso Jesus diz: aquele que permanecer fiel, firme até o fim, receberá a coroa da vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Quais são os desafios? Nós temos duas categorias de crente que eu vou te chamar, tomar por empréstimo de alguns pregadores aí. Primeira categoria do crente raiz. Crente raiz, o culto pode ter sido ruim, a mensagem pode não ter sido boa, mas não está nem aí. Oh, glória, aleluia. Ele vem, senta ali e adora. Oh, glória. A mensagem mais ruim que tem, ele pega, bota na peneira, bota no copo, enche d'água, toma, se torna vitamina espiritual. Glória a Deus. Não anda murmurando, não anda se lastimando da vida, crê na providência de Deus. Esses são os crentes raízes. Aleluia. Mas existem crentes que são Nutelas, são aqueles crentes falsos, instáveis, sem compromisso com Cristo ou com a igreja dele, e que se formatam aos moldes do mundo. Esses vão ficar. Esses não querem, não sentem nem cheiro da Nova Jerusalém. Esses não sonham sendo arrebatados. Esses não sonham caminhando na Nova Jerusalém. Esses não têm nenhuma perspectiva imaginária de andar com Jesus lá no céu. Cristo chama a atenção desta geração que vai aguardar sua vinda e diz: quando o Filho do Homem voltar, achará fé? Fé é compromisso, fé é fidelidade. Aleluia. Acredito em Jesus? Acredito. Nós temos uma nova teologia por diabos. Com essa nova teologia, novos entendimentos, a Bíblia Sagrada. Não estou condenando a teologia, mas por diabos, repito, em alto e bom som, com essa nova teologia maluca e amaldiçoada que tem sido apresentada, entendido que é avivamento e coisas que vêm para piorar a vida de muita gente. A verdadeira teologia está aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso daqui é uma bíbliazinha que não tem comentário nenhum. Glória a Deus. Questão de botar no carro, deixar lá dentro. Aleluia. Essa papa aqui que começa fina, e você começa a ler, daqui a pouco se transforma numa mão de vaca. Daqui a pouco se transforma de um beijuzinho, de um pão para um cuscuz. Daqui a pouco você não precisa de muita coisa não. Você se abastece, você sente mais fome quando lê a palavra de Deus. A miséria, a desgraça de muitos crentes hoje é que está faltando ler Bíblia, é que está faltando conversar com Deus. Entendem que ler a Bíblia e fazer oração é vir para círculo de oração. Não, círculo de oração é um complemento, é um chazinho a mais. A mensagem do pastor é uma colherzinha a mais. Então, se você não come Bíblia em casa, quando você vem comer aquela pouca papinha que o pastor dá, seu estômago começa a achar ruim, porque você não está acostumado, o teu metabolismo vai jogar fora. Mas crente que come Bíblia, quando o pastor fala, há uma simbiose. Que é isso, pastor? Há uma relação daquilo que o pastor está falando com aquilo que você já comeu, e a palavra volta aqui, fazendo tipo um refluxo positivo. Glória a Deus. Você diz, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que quer ver que é espoleta de Jesus, é machado de Jeová, é boca de fogo não sei de quê, essa palhaçada desgraçada e miserável. Quando termina o culto, tem aquele fuar todo, vai ver a semana se tem poder. Foi mensagem que ficou? Não, o culto vai bem. O que foi, irmão? Foi uma aqui, meu Deus do céu, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Mas no dia seguinte não ficou nada. Segunda-feira, problema. Não lembra do que ficou, só uma cançãozinha. Sapato de fogo, essa cor toda. E aqueles hinos malucos.
palavra deste tiquinho aqui, deste tiquinho, não ajuda para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para o sexta, para o sábado. Tem um autor que diz: domingo vem aí, socorro, dá-me. Porque os crentes atualmente não lêem Bíblia, não oram, não se abastecem de comunhão, não sentem a presença de Deus mais. É preciso muita coisa para sacudir muita gente para sentir a presença de Deus. O crente afinado, que está escutando a voz de Deus, que passa por prova e espera a providência do Senhor, passa por perseguição, mas entrega para Deus. Ele está lá nos pés do Senhor, na casa dele, na madrugada. Na madrugada não tem rede social filmando, lá na madrugada não tem plateia, só você e Deus, né? A não ser que você queira filmar, mas não faz isso. Jesus diz: quando você tiver com algum problema, você tem a solução. Vai lá no teu quarto, abre, fecha lá por dentro, conversa com teu pai que te vê em secreto. Teu pai que te vê em secreto te abençoará publicamente. Aleluia. É isso que vai valer a pena. Você não está sendo treinado aqui para ficar para depois do arrebatamento, não. Você está sendo treinado para quando chegar lá no céu, você saber dizer aleluia, você saber dar glória, você saber adorar, você saber caminhar na presença de Deus. Não é ser religioso, ser fanático, ser doido, não. É saber o que está fazendo. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que Ele preza você adorá-lo em espírito e em verdade. Para concluir, nós estamos parecidos, essa geração, com a parábola da grande ceia de Lucas 14, 15, 24. Certo homem fez uma grande ceia, convidou a muitos, mas ninguém veio. Os convidados ilustres não vieram. O que é que o dono da festa fez? Vem cá, Sérgio, vem cá. Deixa a Bíblia aí. Olha, os convidados eu mandei convite, vim do Canva, luxuoso, prêmio, paguei o Canva, mandei para tudinho com fio de ouro o convite, mandei primeiro, não veio ninguém. Vá nas ruas agora, vá buscar os mendigos, vá buscar os aleijados para cá, porque eu quero a minha casa cheia, assim que Deus quer. Aleluia. A casa dele cheia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Pode sentar. Os ilustres não querem mais ir para a igreja adorar. E quando vem, não expressam mais sentimento de adoração. As emoções mataram, morreram. Pode acontecer o culto todo, está lá esperando. Não vi graça, o culto já é sem graça. Veja os sinais de Deus no culto. O culto não é para você, o culto é para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que vir aqui preparado durante a semana para oferecer esse culto ao Senhor. Glória a Deus. E aconteceu que a casa estava cheia. E ele disse: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é que tem esse comentário para nós, nessa conclusão? O que é que a gente pode aprender dessa parábola? Que a graça divina, pouco a pouco, está sendo banalizada. Não é pelos homossexuais, não é pelos bêbados,